eu te dou graça, e graça, Senhor, e graças Deus, Senhor, e Jesus. Aleluia, o único que é digno. Levanta tua voz, tuas mãos e diga: aleluia, tu, Senhor. A honra, força, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber. Te adoramos, Jesus. A honra, te exaltamos essa noite. Tua bondade, tua graça e o louvor, poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos o único que é digno de receber a honra e a glória, aleluia, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Levanta tuas mãos, levanta tua voz e diga a Ele: coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser, consagramos todo o nosso ser
das tuas mãos. Senhor, nós declaramos isso pela fé. Entendemos, Senhor, que a consagração te agrada. Nos rendemos a Ti, Senhor, nós reconhecemos a Tua fidelidade e o Teu poder. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste local, a tocar cada pessoa que está nesse momento participando desta reunião e também nos assistindo, Senhor. Ministra agora o Teu poder e a Tua graça. Oh, vem, Deus. Nós tomamos autoridade esta noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E repreendemos as trevas, repreendemos todo espírito contrário. Vem, Senhor. Liberta, cura esta noite, abençoa cada vida pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia, você pode sentar. Bênção de Deus, estamos aqui esta noite. Eu ministrei aqui na primeira terça-feira do mês. O nosso tema do mês em toda a grande Porto Alegre. Abra comigo a tua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículos 22 e versículo 23. Diz assim: agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto está falando da graça salvadora, está falando do poder de Deus, da cruz, que nos liberta de nossos pecados, nos liberta de nossa atadura da morte, da maldição, que diz aqui, que é o salário do pecado, que é a morte, separação eterna de Deus. Esse texto fala de vida eterna, fala inclusive também de nós vivemos uma santificação. E nesta noite eu quero ministrar sobre quem opera isso. Em Filipenses diz que o Senhor é quem opera em nós tanto o querer como realizar segundo a sua vontade. Mas de que maneira Ele faz isso? Como Ele nos salva e nos transforma? Pelo poder do seu Espírito Santo. Em João capítulo 16, no versículo 8, diz que quando viesse o Espírito Santo, Ele convenceria o mundo do seu pecado, convenceria o mundo da justiça de Deus e também do juízo de Deus. Significa, quando nós lemos que o Evangelho nos liberta, Deus nos liberta e também nos transforma em pessoas em condição de servirmos a Deus, nós estamos dizendo que Deus opera em nós pelo seu poder. E aqui nós entendemos então que o Espírito Santo, Ele nos convence do nosso estado de pecado. E quando nos convence do nosso estado de pecado, não nos convence para nos sentirmos diminuídos, oprimidos, mas nos convence para mostrar a justiça, que é o caminho do perdão. Justiça, de acordo com a Escritura, é o poder da justificação. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, quando diz que nós vamos viver como justos pela fé, primeiro diz que a justiça de Deus se revela através do Evangelho. Significa, Deus justifica o homem de seus pecados. Deus paga a conta da humanidade quando entrega o seu Filho pela humanidade na cruz. Então, esta justificação é inocentar, tornar o homem justificado. Então ele torna-se justo. Ele faz esta obra transformadora e libertadora. Agora, nós temos que entender que a palavra no contexto libertação quer dizer tirados das trevas para a luz, soltos das potestades de Satanás para o reino de Deus. Então significa que vai atuar também o Espírito Santo, nos tirando das trevas para a luz também, nos restaurando e repondo inclusive em nós coisas que nós havíamos perdido. Isso vai ser a saúde,
isto vai ser problemas financeiros, isto vai ser problemas familiares. Então, eu quero falar nesta noite sobre o poder sobrenatural do Espírito Santo nessa transformação, aonde vai havendo também uma reposição daquilo que o diabo havia tirado. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. E uma das coisas que nós percebemos que acompanha a proclamação do Evangelho, esse Evangelho que liberta das trevas para a luz, são os sinais. Em Marcos 16, quando Jesus está orientando os seus discípulos para pregarem o Evangelho, ele disse uma coisa importante: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será o quê? Condenado. E sinais seguirão os que creem. Significa, na proclamação do Evangelho, na pregação do Evangelho, os sinais de Deus acompanham. E no versículo 19 diz que depois que os discípulos saíram para pregar o Evangelho, vai comigo, Marcos capítulo 16. Vamos ler. Versículo 17 diz: e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Mas se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê? Curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, sinais, várias manifestações do Espírito Santo acompanhavam a pregação do Evangelho. Quando Jesus, você volta um pouquinho e desenvolveu o seu ministério em Mateus capítulo 4, versículo 23 e o versículo 24, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Aqui nós percebemos que tem, uma gama já maior de manifestações sobre as pessoas. A libertação está aqui. Questão de lunáticos, endemoniados e pessoas enfermas. Lunáticos seriam pessoas que na época eram tidas como louco. Quando Jesus libertou aquele homem que morava entre os túmulos, ele era tido como um lunático. Ele era um lunático. Ele vivia nu, era tido como doido, maluco. O cara morava no meio dos túmulos, morava no cemitério e vivia nu. Marcos capítulo 5, você vai encontrar esse texto. Diz que ele de vez em quando ia para o deserto, correndo, gritando, e ele se cortava todo com pedaços de pedra. Tentaram segurar esse homem, amarravam ele com correntes e com cordas e nada adiantava. Mas um dia encontrou-se com Jesus, que descia na região dele, e ele foi o quê? Liberto. Então, este homem, ele foi libertado do pecado, de uma maldição, mas também de uma possessão e de uma atadura espiritual. Agora, quem estava em Jesus? A Bíblia diz que Deus estava com ele. Ele era varão aprovado por Deus. Por quê? Porque em Atos diz que ele foi ungido com o Espírito Santo e poder. Ele andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. O Espírito Santo está aqui esta noite para nos abençoar. Isaías também em 61 fala sobre a unção que estaria sobre ele, aonde diz que esta unção na vida dele daria a ele condição de proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Também diz que o espírito da raiz de Jessé, em capítulo 11 de Isaías, fala que estaria sobre Jesus, e Jesus não julgaria pelo que ele ouvia, pelo que ele via naturalmente, e tampouco repreenderia pelo que os seus ouvidos naturais captavam, mas ele teria discernimento.
o poder de Deus estava nele. Importante isso. Porque se nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus, e que Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, se nós cremos que quando nos reunimos no nome do Senhor Jesus, Ele está presente, nesta noite, milagres podem acontecer. Eu não estou falando somente de cura divina, estou falando de tudo que é necessário. Mas eu quero enfatizar também a questão da cura divina. Porque Jesus, no seu ministério, Ele curou os enfermos. E quando Ele disse sinais seguirão os que creem, Ele disse inclusive, e vocês vão colocar a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Existe uma resistência no meio religioso hoje sobre a cura. Mas existe uma presença do Espírito fazendo cura no meio cristão. Quando é anunciada de forma profética a obra da cruz, em Isaías 53, a partir do versículo 4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Significa, nós temos aqui o perdão de todas as transgressões. Nós temos o livramento de todas as iniquidades. Nós temos uma paz prometida. Mas nós temos também um Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que se entregou por nós na cruz e tomou as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele nos cura. Então, o milagre divino, a cura divina, está no contexto da proclamação do Evangelho. Quando Jesus entrou em vários lugares, entrava a presença de Deus. Em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 21, diz que ele estava lendo a Escritura como todo mundo costumava ler. Só que disseram o seguinte: mas ele está lendo de forma diferente. Ele está lendo e citando como alguém que tem autoridade. Não somente como os religiosos que nós conhecemos. Havia autoridade sobre ele. O Espírito de Deus estava nele. E o Espírito Santo está aqui esta noite. E um homem se manifestou ali e foi liberto. Quando cita a passagem em Marcos capítulo 4, diz que quando o Espírito saiu do homem, saiu sem fazer dano naquele homem. Hoje algumas pessoas têm medo porque se envolveram com ocultismo, com feitiçaria, com algumas práticas. Tem medo de deixar esses lugares porque tem medo depois da retaliação. Não há retaliação para quem é coberto e lavado pelo sangue do Senhor Jesus. O anjo do Senhor acampa ao seu redor daquele que teme a Deus. Nós temos que saber que lado nós estamos. Nós temos que perder a insegurança e o temor. O diabo é o nosso adversário. Jesus é o nosso Senhor. Então, nesta libertação do Evangelho, é uma libertação do pecado, mas também das coisas que vêm com o pecado. A Bíblia diz que quando o homem está em pecado, em 2 Coríntios capítulo 4, diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas. O que fazem as pessoas com o entendimento cego? Fazem loucura. O que fazem as pessoas sem compreensão, sem a razão, sem o natural? São infiéis, maltratam seus familiares queridos, mentem, roubam. Nós estamos vendo hoje uma nação, por causa da cegueira e do entendimento, por causa de muitas trevas que existem, uma nação que está sendo machucada por interesses. E a gente culta, a gente estudada, mas cultura e o estudo não libera o entendimento do homem na razão, de acordo com como ele foi criado. Agora, por isso que quando o Evangelho liberta, ele liberta do pecado, da cegueira, e liberta das amarras e ataduras que a cegueira lhe colocou. E aí vem também a libertação de todo tipo, da área financeira. As pessoas pedem muito hoje oração pela área financeira. As 3 áreas que mais ligam para nós, os programas de rádio, os programas de televisão, é finanças, família e saúde. Eu não estou falando de 10 anos atrás. Estou falando de uma semana toda que eu fiz de rádio. Estou falando de uma semana toda que eu preguei, desde terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Estou pregando hoje, vou pregar amanhã de tarde na inauguração da Loma do Pinheiro. Vou pregar amanhã de noite, vou pregar a semana toda que vem de novo. Eu estou falando que eu tenho visto dia após dia. Pessoas estão sofrendo por causa do pecado e da cegueira. Mas o Evangelho está libertando a todos. Agora, a enfermidade também é uma área
que muitas vezes está na sequência e na consequência do pecado. Jesus liberta aquele homem em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17, que foi trazido pelo telhado, cura um homem que não caminhava, dizendo que, o quê? Teus pecados são perdoados. Ele foi questionado quando disse isso, mas ele foi em frente. Sabe, esse é um ponto interessante que eu quero dizer essa noite também. Meu irmão, minha irmã, vocês fizeram uma coisa muito importante como igreja aqui, fizeram uma vigília. Quando nós estamos tendo comunhão com Deus, nós estamos sendo fortalecidos com Deus, e as barreiras e os desafios nós conseguimos vencer. E Deus, vou falar mais na frente, e Deus está dando hoje dons do Espírito Santo. Mais na frente eu vou falar sobre isso. Mas esse homem, quando ele foi liberto e curado da sua enfermidade, foi resultado porque Jesus perdoou seus pecados. Jesus disse para que vocês saibam que eu tenho poder sobre a terra para perdoar pecados, porque todos que estavam ali questionaram que ele dissesse isso. Quem é este homem para perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. Mas ele disse, então, para que vocês saibam que eu tenho poder sobre a terra para perdoar pecados, levanta e anda. E o homem foi curado, foi liberto. Interessante, né? Há 2000 anos atrás, se admitia que Jesus curasse, mas não se aceitava que ele perdoasse pecados. 2000 anos depois, todo o cristianismo, inclusive alguns até, também dentro do contexto do cristianismo, quem sabe, parado em algumas situações, mas tem também até o Cristo, até na cruz hoje. Todos creem que Jesus Cristo perdoa pecados hoje, mas nem todos proclamam os milagres de Jesus. 2000 anos inverteu a coisa, já inverteu antes. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele está aqui esta noite para fazer milagres. Agora, quando eu digo milagres, gente, é em todas as áreas, é na família. Quando entra o Evangelho, quando entra o Espírito Santo, ele vai nos levando a uma restauração, vai nos levando a um quebrantamento, uma compreensão. Diz que ele nos convence do pecado, nos mostra a justiça e nos mostra o juízo. Importante isso, nos mostra o juízo, porque lá em Marcos 16, quando falou Jesus, quem crer vai ser salvo, quem não crer vai ser o quê? Condenado. As pessoas têm que saber também que aquele que rejeita e não crê, e abre mão da graça, há uma condenação. O que quer continuar no pecado, vai continuar sofrendo no pecado. Mas há uma solução, tem como sair do pecado. Cristo é a libertação. Ele liberta, se o Filho for libertar, verdadeiramente ser livre do pecado. Então também vai haver libertação de ataduras nesta noite. Em nome de Jesus. Mas eu quero seguir enfatizando neste ponto. Porque senão daqui a pouco a gente se sente mais um segmento religioso somente. Nos sentimos mais uma organização. Nos sentimos, às vezes, uma igreja, como se diz, o prédio. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Igreja é corpo de Cristo. E onde a igreja está reunida, 2 ou 3, Cristo, que é o seu cabeça, está presente. Então, quando Jesus pregou o Evangelho, proclamou o Evangelho, o poder de Deus estava nele para soltar as pessoas de tudo aquilo que lhes prendia. Mas também eu quero dizer uma coisa interessante, quando a igreja continuou na proclamação do Evangelho e aí na edificação, também o Espírito Santo continuou manifestando sinais. Porque há uma doutrina hoje que dizem que os sinais eram somente para o ministério de Jesus. Não, os sinais são para a igreja. Cristo está na igreja. 1 Coríntios capítulo 12. A partir do versículo 4. Vamos lá. Vamos abrir 1 Coríntios 12. A partir do versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo.
E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operação de milagres, e a outro profecia, a outro discernimento, a outro Espírito, variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: esse entendimento ou essa teoria de que os sinais eram somente para o ministério pessoal de Jesus na face da terra, isso é um engano. É para o ministério de Jesus até o dia de hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E é Ele que está aqui esta noite. A igreja primitiva creu no poder do Espírito Santo. Jesus havia dito: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Para ser testemunha tem que ser uma pessoa que tenha intimidade. Para ser testemunha tem que ser uma pessoa que presencia, que tenha vida do fato. Somente o Espírito Santo nos coloca num contexto de aproximação e de vida no fato da vida. Sem o Espírito Santo nós somos papagaios. Nós somos religiosos. Mas o Espírito Santo é uma realidade e está aqui esta noite. Porque Ele também quer dar, alguns que estão aqui ainda mais nesses dias, dons dEle. Porque pode ter entrado aqui essa noite alguma pessoa enferma. Uma pessoa com um problema. E vai me dizer: pastor, se eu soubesse o estado que eu estou, eu nem dizia isso. Eu sei. O que eu li. Que Ele liberta, transforma e dá graça para você ver. Então, aqui fala sobre, no 9, dons de curar. E no 10 diz, operações de milagres. Jesus tinha dons de curar, e com Ele tinha operação de milagres. Coisas sobrenaturais que Ele faz. Coisas que só Ele pode fazer. Quando eu li esse texto e comecei a pregar o Evangelho, eu disse: Senhor, se Tu me chamou realmente, eu creio nisso. E eu coloquei meu rosto no chão e disse: eu vou ver isso aqui acontecer. Eu vou ver as pessoas curadas e vou ver essas operações de milagres. Uma vigília, em 1989, lá na Praça Centenário, nós estávamos fazendo uma vigília. Paulo era bem novinho, cabelo escuro, novo, 27 anos atrás. Nós estamos orando. E eu senti no Espírito: Senhor, acorda as pessoas que estão sofrendo pelo Teu Espírito. E Deus me deu uma visão de uma senhora. Senhor, essa mulher que Tu está mostrando agora, visita ela no seu leito e salva ela, Deus, aonde ela está agora. Vai, Espírito Santo. Uma mulher, aqui do outro lado, bairro Floresta, foi acordada na madrugada, que havia deitado com muita angústia, se acordou e uma voz disse para ela: eu quero te salvar e eu sou Jesus. Ela disse que sentiu uma presença no quarto, começou a chorar, disse: se Tu és Jesus, me salva. E ela se ajoelhou. E depois essa voz disse: vá à Praça Centenário. E foi-se. E ela dormiu. Outro dia ela disse: olha, de noite aconteceu isso comigo assim, assim. E uma voz me disse para ir na Praça Centenária. Ela chegou lá, ela estava de cruzada. Foi totalmente transformada e liberta. Isso são operações de milagres. Isso não é um milagre de cura. Isso é uma coisa bonita. Na primeira noite da primeira campanha nossa, uma família marcou um encontro com outra família para jantar, para comer um lanche ali por perto. Chegou a primeira família, esperou, não chegou a segunda, não chegou a segunda. Começou o Paulo cantar, né? E vai esperança, e o Paulão sempre, e na Galileia. E aí eles foram gostando, entraram na tenda, se manifestaram, todos foram libertos. A outra família não veio, que tinha marcado o encontro. Descobriram uma coisa: Deus havia marcado o encontro com eles.
Então essas coisas são interessantes. São interessantes. Em uma madrugada na minha casa, eu disse: Senhor, continua salvando pessoas. Senhor, aparece para pessoas que precisam de Ti. Aquele que está pensando em tirar a sua vida, pensando em morrer. Lá na zona sul de Porto Alegre. Um magrão envolvido com drogas, atado, sofrendo, pensando em tirar a sua vida. É acordado por alguém batendo no pé dele. Aí ele olha na beira da cama, está um sujeito com uma calça marrom escuro e um casaco bege, xadrez. Ele conta isso. E o cara espelha: Jesus Cristo te ama. Abre o teu coração para Jesus. Ele quer mudar a tua vida. Ele vai te transformar. E ele chora. Não sabe se é uma visão, se é um sonho. Não sabe o que está acontecendo. E conta isso no outro dia para uma tia que chegou na casa. E a tia disse: bom, eu estou indo num culto hoje à noite. Vai comigo no culto. E ele foi no culto, sentou como assim, terceira, quarta fileira. E quem se lembra do Teatro Presidente, a plataforma, os pastores sentavam num canto, se lembra? E nós subimos lá de baixo, nossa salinha de oração era lá embaixo. E daqui a pouco entra um pregador com uma calça marrom, um casaco bege, xadrez. E quando o pregador entrou, que era eu, quando eu entrei, disse: paz, meus irmãos. O cara se levantou e começou a gritar: disse, é ele. Eu disse: o que querem comigo? O que eu andei fazendo? É ele que foi lá em casa essa noite. Eu orei na minha casa. Eu orei. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus opera milagres. Opera milagres na área financeira. Deus coloca uma pessoa no teu caminho. Deus pode colocar uma pessoa no caminho do teu filho. Deus opera sinais de todo tipo. Deus faz maravilhas. Jesus Cristo multiplicou os pães. Jesus multiplicou os pães. Nós estamos organizando a campanha de Novo Hamburgo. Olha o que eu vou contar agora. Nós estamos organizando a campanha de Novo Hamburgo. O irmão Carlos Anaconde, em 1989, mandou um coordenador. Ele era uma pessoa interessantíssima, chamada Juan de Crescência. Era um homem de muita fé. Era um homem que cria no poder de Deus. Ele era muito simples, era dono de restaurantes no passado. O que ele sabia fazer, ele disse a mim: pastor, o que eu sabia fazer era fritar milanesas. Minha especialidade eram milanesas. E agora predicamos o evangelho. Uma vez levaram uma criança morta numa campanha que era netinho de um irmão que conhecia o Anaconde. Ele disse: não deixa Carlos ver isso antes de pregar, ele vai ficar triste. Ele levou a criancinha para o canto e disse: Senhor, devolve a vida dessa criança para ser bênção na reunião. E a criança ressuscitou. O evangelho é o poder de Deus. Aí eu acho que o Paulo estava junto, nós íamos para Novo Hamburgo, lembra? Nós já estávamos atrasados. E eu estava com uma Quanto prata na época, uma Quanto 86, era álcool. E aquela Quanto, eu estou saindo de casa, falei: vamos, Juan, vamos que eu preciso abastecer. Ela tem que colocar álcool. Ele falou: Padre querido, llena el tanque por misericórdia que nos atrasamos. Tu bondade, vamos sair que o tanque está cheio. Eu falei: esse cara é louco, o cara é doido. O tanque está cheio, eu vou ficar na rua, na RS 118, nós ia vir por dentro de Gravataí. Tá doido. Gordo, vai, toma o teu rumo, gordinho. Eu pensei que o gordo estava brincando comigo. Parei no posto de gasolina, gente. Veio o cara do posto, botou e... o tanque está cheio. O gordo disse: eu não te falei que estava cheio, vamos. Eu sei que estava vazio. Ele era simples, ele cria que Deus podia encher o tanque. E Deus encheu. Fé. Operação de milagres. Ele cria. Jesus nos ensinou a crermos. Aqui diz que tem operações de milagres. Eu já vi Deus fazer cada coisa, cada prodígio, cada milagre, para salvar uma pessoa, para soltar uma pessoa. Para Deus nada é impossível. E também aqui diz dons de curar. O Senhor cura os enfermos. Nós temos que nesta noite declarar pela fé: há poder nesse lugar para fazer prodígios e para curar os enfermos. Há poder nesta noite para abençoar financeiramente. Há poder para abençoar a família. Renunciamos toda a incredulidade, repreendemos toda dúvida
e Deus tome esse lugar e faça milagres nesta noite. Tem que ser assim. Como é que nós começamos o ministério? Pelo poder de Deus. Paulo sabia que eu era um jovem de oração. Então ele só dizia o seguinte: nós precisamos, Isaías, 10 minutinhos. Não é bom? Nós começamos o ministério, Paulo dizia assim: o que nós precisamos é 10 minutos. Dá 10 minutos para Isaías e está resolvida a coisa. Mas era a fé que nós tínhamos. E em 10 minutos aconteciam coisas incríveis. Uma vez nós fomos a Santa Catarina, numa igreja enorme, do tamanho dessa aqui. Enorme. O Paulo deixaram cantar, porque essa voz maravilhosa, quem não quer ouvir? Hein? E o Paulo cantou e todo mundo. E eu não queria deixar eu pregar. Mas me deram 10 minutos. E Paulo disse: 10 minutos é suficiente. E a igreja, ela era meio tradicional, não gostava muito desse negócio de libertação, nem de demônio, nem nada. E eu disse: eu vou contar uma experiência que eu tive um dia. Uma vez eu comecei a orar dessa maneira, quer ver? Eu comecei a orar, como é que era? Repreendendo no microfone, entenderam? Eu disse assim, uma vez eu estava num culto, e eu comecei a orar dizendo assim, ó: oh Deus, eu me sujeito a Ti agora, e eu tomo autoridade agora, Pai, no nome de Jesus. Oh, eu vou contra toda força diabólica, em nome de Jesus. Quando eu fiz assim, começou a gritar endemoniado no culto. O Paulo está do lado do pastor, falou para o pastor, fica tranquilo, devem ser todos visitantes. Está lembrado disso, Paulo? Pastor, fica tranquilo, deve ser tudo visitante. Não te estressa. Gente, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Não foi criado nenhum método, nenhuma forma que possa substituir o poder do Espírito Santo para edificar os corações. É Ele quem vivifica a palavra de Deus. É Ele quem nos revela a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nesta noite, eu creio no poder de Deus nesse lugar. Eu creio no Espírito Santo nesse lugar. Eu creio que nós fomos salvos por um convencimento divino. Não foi um homem quem nos convenceu, não foi um verbo, não foi um argumento quem te convenceu para deixar o pecado. Foi o Espírito Santo que te mostrou a solução. Então diz a Bíblia, Filipenses capítulo 1, versículo 6. E eu estou plenamente certo então, que aquele que começou a boa obra vai completar. Deus está aqui esta noite para fazer o sobrenatural, para fazer o milagre na tua vida que se faz necessário. Abaixa tua cabeça. Talvez uma quebra de maldição, talvez a libertação de uma atadura. Eu ministro o poder do Espírito, os dons de Deus nesta noite. Eu ministro a obra de Deus nesse lugar. Pai, eu tomo a autoridade esta noite em nome de Jesus. E junto com os pastores da igreja, nós amarramos as trevas. Nós amarramos os demônios nessa cidade de Novo Hamburgo. Para que toda resistência espiritual, para que todo impedimento e todos os céus que estejam fechados sejam abertos agora. Abre os céus sobre esta cidade, Senhor, e cumpre o que o teu filho disse, que se veria os anjos subindo e descendo. Vem os teus anjos subindo e descendo sobre esta cidade agora, e derrama na tua presença. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Toca esta noite, Senhor. Toca esta noite, Deus. Toca esta noite, Deus. Toca esta noite, Deus. Sopra, 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 Deus. Vem, Deus. Vem, 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 Deus. Vem tocar as pessoas nesse lugar, Senhor. Vem tocar as pessoas nas suas localidades, Senhor. Senhor, aquele coração aflito que está nos assistindo pela internet. Aquele homem, aquela mulher, Senhor, que está angustiado com dúvida, com tristezas. Aquele homem, aquela mulher, Deus, que perdeu o sono, que perdeu a paz. Senhor, alcança ele agora aonde se encontra.
em qualquer lugar que seja, no mundo lá fora, Senhor. Faz isso, Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Vamos ficar todos de pé. Diga a Deus, faz um milagre na minha vida. Levanta a mão e diga, Senhor, toca a minha vida. Diga a Deus, faz algo em meu ser. Diga, vem Espírito de Deus. Diga, toca a minha vida, Senhor. Toca a minha vida, Senhor. Diga, Senhor, toca a minha vida. Levanta a mão e diga, Senhor, aquece o meu espírito, aquece o meu coração. Diga a Deus, toca a minha vida. Diga a Deus, toca a minha vida. Eu ministro a presença de Deus agora. Eu ministro a presença de Deus agora. Senhor, faz crescer tua presença neste lugar. Faz crescer a fé neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda prisão, Senhor, todo jugo que impede uma transformação é quebrado agora em nome de Jesus. É desfeito agora em nome de Jesus. Vem Espírito de Deus. Vem tocar, Deus. Vem arrebentar cadeias. Vem arrebentar, vem soltar agora, Deus. Vem tocar, Deus. Vem tocar, Deus. Senhor, eu me entrego a Ti ainda mais para que Tu possas fazer aquilo que Tu queres nesta noite. Senhor, dá revelação, dá discernimento, mostra agora, dá palavra de conhecimento, dá palavra de ciência, Senhor. Agora bem-vindo Espírito Santo. Senhor, toca, 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 toca aquilo que é jugo, aquilo que é atadura, aquilo que amarra, aquilo, Senhor, que é prisão espiritual de consagração às trevas. Eu tomo a autoridade agora e quebra em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bem-vindo Espírito Santo. Toca, Deus. Renova a tua igreja, Senhor. Enche a tua igreja de dons e de graça pelo teu Espírito, Senhor. Vem, Deus. Vem, Espírito. Vem tocar, Senhor. Vem tocar, Senhor. Vem tocar, Senhor. Vem tocar, Senhor. Jesus.